dia a todos, meu nome é Jane, me sinto muito honrada em estar aqui fazendo o devocional que inicia hoje a convite do pastor, da igreja e dos irmãos, da igreja presbiteriana de Búzios. Eu me sinto muito feliz de estar sendo um instrumento, uma serva de Deus, de estar aqui falando da palavra e que o Espírito Santo possa me usar da maneira que Ele desejar, para que a forma que eu interpretar a palavra, que ela seja tocada na alma e nos corações de todos vocês. Senhor, a Ti damos graças, Pai, porque o Senhor é bom. A Sua bondade, a Sua misericórdia, ela dura para sempre. Agradeço pela honra e oportunidade de estar aqui, falando da Tua palavra, Pai, expressando aquilo que vem do Espírito Santo, para que as pessoas comecem um dia bem, para que elas comecem um dia com a sua mente renovada, o seu corpo renovado, o seu espírito pleno, porque nós só estamos com o Espírito, nós só temos um Espírito pleno, Pai, quando estamos inteiramente na Tua presença. Então, Senhor, que não sejam palavras da minha boca, mas que seja o Espírito Santo me guiando para que eu possa fazer do dia de todas as pessoas que ouvirem essa mensagem um dia melhor, para que pessoas sejam curadas, pessoas sejam salvas, pessoas sejam restauradas na mente, no espírito, no corpo. Seus sonhos sejam renovados, sua família, seus filhos, a harmonia da casa, do lar e do trabalho. A gente só consegue começar bem um dia quando a gente faz aquilo que está determinado na palavra de Deus, que é meditar antes de qualquer coisa, é estar ali conversando com Deus, conversando com o Pai, nosso Senhor, para que Ele possa nos blindar de todo o mal, nos proteger, nos guiar e nos dar os livramentos necessários. A gente sabe que só consegue através dessa proteção que vem dele. Bom, hoje eu vou falar de Gênesis. Nós vamos começar, pelo início. Gênesis, falando da criação, Nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ao sermos criados à sua imagem e semelhança, o que Ele quer dizer com isso? Ele deu todo o poder para nós, para nossa mente, para o nosso corpo, para que a gente governe sobre tudo na nossa vida, para que nós tenhamos uma mente criativa, como Ele teve. O ser humano, ele foi criado de uma maneira extraordinária por Deus. Deus nos deu vários atributos, intelectuais, físicos, o poder criativo, o raciocínio lógico. Será que nós estamos usando isso? Para qual finalidade? Finalidade de atender aos nossos desejos, desejos materiais, desejos da nossa alma, do nosso corpo, ou para atender os desejos do propósito de Deus? Observem que em Gênesis, enquanto Adão e Eva caminhavam pelo jardim antes de serem
atraídos pela serpente, eles podiam desfrutar de todo aquele jardim maravilhoso. Eles tinham a presença diária de Deus ali. Você imagina a honra de ter Deus falando com você, tendo um tete-a-tete com você ali, o tempo inteiro, você poder tomar um café com Deus, imagina? Se nós pudéssemos ter esse privilégio hoje, de estarmos aqui nesse devocional e Deus aqui, né? Hoje Ele usa o Espírito Santo, mas se Ele pudesse com a própria voz dele, como Adão e Eva ouviam: Adão, onde você está? Estou aqui, meu Senhor. Já pensou se nós tivéssemos esse privilégio? Mas nós temos esse privilégio através do Espírito Santo, né? E quanto mais você busca a presença de Deus, mais Ele vai se revelando de diversas maneiras. Enquanto eles desfrutavam dessa presença, se mantinham obedientes, presentes e desfrutando desse privilégio, Deus ele estava ali e atendia todos os pedidos deles. Podem observar com as nossas condutas de hoje. No momento que você se mantém na presença de Deus, a sua vida vai prosperar. Até as coisas que eram para dar errado, vai começar a dar certo. Por quê? Porque Ele, pela graça, que é o favor imerecido, Ele faz as coisas darem certo. Quando você se mantém na presença dEle. Quando você se mantém em obediência, em santidade comportamental. Porque as pessoas acham que o pecado maior dessa fase, né, de Adão em Gênesis, dessa passagem da tentação, né, de Adão e Eva, que está em Gênesis 3, onde eles foram tentados, né, pela serpente. Aí a serpente disse a Eva: do fruto da árvore do jardim comeremos, né, para ter o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, eles tentaram se equiparar a Deus, né? Fazer exatamente aquilo que o inimigo das nossas almas tentou fazer. O ego, a vaidade, a soberba, de nós acharmos que a gente pode chegar no patamar de Deus, imagina? Jamais. Então, só o fato de você achar que você sabe mais do que Deus, não desfruta daquilo que Ele deu para você, a sua vida, a sua família, as coisas que você tem hoje, que é pela graça e pelo merecimento. Então, no momento que você está sendo grato por tudo aquilo que Deus está te proporcionando, por mais simples que seja a sua vida, ela vai ser uma vida feliz. E quando você é grato no pouco, no muito Ele também te coloca. Muitas pessoas têm o muito, mas têm o vazio existencial dentro delas. Não se encontraram, não fazem aquilo que amam, porque não andam debaixo do propósito de Deus aqui na Terra. Entendam que nós somos um espírito
que habita um corpo. A nossa alma que precisa governar sobre o nosso corpo. Se a nossa alma recebe a luz divina da criação do nosso Pai, do nosso Senhor, não tem como o seu corpo não obedecer aquilo que a sua alma deseja. Se você determina, se sua alma grita, é porque aquilo está no propósito que Deus colocou na sua vida. Então, o propósito do homem aqui na Terra é fazer a vontade do nosso Senhor, é fazer a vontade dele. Quando ele nos faz imagem e semelhança dele, nós tivemos o privilégio de ser criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que ele nos deu também o poder sobre o governo da nossa alma e do nosso corpo. Se a fonte da sua alimentação é a fonte de sabedoria divina que vem do Senhor, a sua alma vai levar você para o seu propósito, que é cumprir a vontade de Deus aqui na Terra. Você já se perguntou qual é o propósito que Deus tem para mim aqui na Terra? O que Deus deseja de mim nesse mundo? Será que nós nascemos aqui só para fazer a nossa parte, ter uma vida mais ou menos, né? Sobreviver ao invés de viver? Adão e Eva, quando eles estavam no jardim, antes de serem, tentados pelo inimigo da alma, eles podiam desfrutar da presença, eles podiam ter tudo o que eles quisessem. Da mesma forma é conosco hoje. Se a gente se mantém na presença, se a gente se mantém na obediência, no desfrute, na santidade, Deus vai proporcionar tudo na nossa vida. A nossa fé, ela pode ser testada, mas tudo que a nossa alma desejar, o nosso corpo vai obedecer e Deus, pela graça, vai nos conceder, porque Ele já comprou essa briga há muito tempo. Há muito tempo. Sangue foi derramado, o sangue do Filho dele foi derramado por nós, para você ver o amor que Ele tem pela nossa vida. Muitas pessoas acham que o pecado cometido por Adão e Eva foi o pecado da desobediência, que foi um dos pecados, que eles cometeram. Mas o maior pecado que eles cometeram foi não desfrutar, porque Deus determinou. Vocês podem desfrutar de tudo nesta vida. Pessoas hoje, não entendem o significado dessa expressão desfrute que Deus falava lá em Gênesis, no início de tudo. O desfrute é você viver, ser feliz, ser grato por aquilo que você já é, pela sua vida, por tudo que Deus já te proporciona. É você, independente de ter conquistado ou não aquelas questões materiais, você ter alegria de ter renovado mais um dia de vida. Sua família, na sua casa, de estar na presença das pessoas que você ama, de ter tudo à sua disposição do que você precisa, porque se você anda na presença de Deus, Ele não vai deixar faltar nada na sua vida. Por mais que seja uma pessoa
simples, que esteja vivendo uma situação de escassez, Deus não deixa faltar. Eu fui uma pessoa que vivenciou muito desses milagres, de situações que eu achava que, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Mas Ele surpreende. De uma forma sobrenatural, vem a provisão. Vem a provisão. Eu passei por uma situação muito difícil, né? Há alguns anos atrás, eu e meu filho, e foi na pandemia, no Natal. Uma perseguição muito grande, uma opressão muito grande, e de repente eu me vi sem nada, sem casa. Tinha R$14 apenas no meu bolso, no Natal. E aquele ano foi um ano que o inimigo investiu pesado na minha vida para tentar me parar. Talvez seja para que eu não pudesse estar cumprindo esse propósito aqui com vocês. Porque esse dia, esse primeiro devocional foi fruto de oração, onde eu pedi para Deus clarificar meu propósito. E Ele respondeu. Nesse Natal, eu tinha apenas R$14. Fiz uma ceia, eu e meu filho, com R$14. Consegui fazer uma moqueca de banana da terra. Eu não sabia cozinhar, até pedi para Deus me ajudar nesse milagre, cozinhar a moqueca, e deu tudo certo. Primeiro Natal da minha vida que eu passei nessa situação, sem saber o que eu faria no dia seguinte, porque era uma situação extremamente difícil, que eu não tinha saída, simplesmente não tinha nenhuma saída mais. Mas eu não reclamei em nenhum momento. Eu aceitei aquilo que Deus... Eu sabia que eu estava passando por eu sentia no meu coração que eu estava passando por uma prova muito difícil, porque antes mesmo disso, em oração, eu falei: Senhor, se esse casamento não for de Deus, então me tire tudo, e eu quero começar tudo de novo para que eu possa, iniciar na tua presença. E assim Ele fez. Passei por situações terríveis, de tortura psicológica, relacionamento abusivo, então eu não suportava mais. Eu tinha tudo na vida, eu tinha uma casa extraordinária, uma vida extraordinária, tudo extraordinário, mas eu não tinha paz, eu não tinha alegria. O inimigo estava roubando tudo na minha vida. Daqui a pouco eu já estava quase perdendo a minha alma, que era o que restava, Então eu falei: Senhor, pode tirar, se não for da tua vontade, isso que eu estou vivendo, porque não pode ser de Deus. Família é projeto de Deus, então se a minha não está sendo dessa maneira, me mostra se o erro é meu ou se é da outra pessoa, porque eu lutei pela família, lutei mais de 5 anos pela família. Mas as coisas foram se intensificando, a perseguição, a opressão, a violência psicológica, e foi chegando a situações muito terríveis, Um dia eu vou contar um testemunho completo, que é muito pesado. Então, eu falei para ele tirar tudo, e aí assim ele fez. E eu tinha esses R$14 no Natal, isso foi às vésperas de Natal. Eu fui parar quase num abrigo com meu filho, mas eu estava consciente de que era a vontade de Deus, era Ele me renovando, testando a minha fé, a força que eu tinha,
que eu achava que eu não tinha, mas é nesse deserto, é nessa luta que você vê que você tem força. Vem a força de Deus que você não imagina o quanto você é forte. Você não tem nem noção da fortaleza que existe dentro de você, que Deus coloca em você. E foi por isso que Ele te fez imagem e semelhança dele. Porque Ele te fez forte, corajoso. E muitas vezes as pessoas não entendem essa força que elas têm dentro delas. Nesse Natal eu consegui fazer, muito embora eu tivesse perdido tudo, eu estava alegre com meu filho. Eu não podia comprar um presente para ele, mas Deus fez um milagre nesse dia. Eu fui no posto de gasolina, eu tinha aquele cartão de fidelidade, meu filho gostou de um brinquedo ali, ele tinha me pedido outro, eu não tinha como dar esse presente para ele. Falei, ainda dá tempo de trocar o presente, né? E se você quiser, a gente pode trocar esse presente, né? E eu não sabia nem como eu ia comprar o presente. Eu fazia aquela ceiazinha com 14 reais que eu tinha no bolso e eu não sabia nem como falar pro meu filho que eu não ia poder dar nada para ele. E para uma mãe, essa é a parte mais difícil. Então, Deus... Eu tinha cartão fidelidade daquele posto. Meu filho gostou do presente. Quando eu mostrei o cartão, a pontuação que eu tinha era justamente para o presente do meu filho. Ele me fez ir ali. Eu consegui dar um presente para ele. Eu consegui fazer a ceia. Eu passei o Natal em paz, foi o primeiro Natal que eu passei em paz, dentre quase 8 anos. E no dia seguinte, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu consegui. Hoje, né? Eu não ia buscar ajuda de ninguém, porque você se sente incapaz, você se sente... Como é que eu ia levar um problema desse para a família? Eu não tenho mãe, minha mãe faleceu, meu pai mora em São Paulo, então eu estava praticamente sozinha. Eu nunca fui uma pessoa vitimista. Eu sempre resolvi meus problemas. Desde os 15 anos eu toco a minha vida sozinha. Então, eu falei, eu não posso levar um problema desse numa época dessa para as pessoas, para amigos, nem mesmo para o meu pai. Então o Senhor vai me ajudar. Eu vou para um abrigo com meu filho, porque lá eu sei que vai ter um monte de criança, ele vai estar feliz e eu tenho tempo de raciocinar. No dia seguinte, eu recebo uma ligação de uma cliente, eu também sou terapeuta, de uma cliente, era filha de uma cliente, dizendo, olha, eu sei que hoje é Natal, mas será que você poderia me atender no dia de hoje? Porque eu não tenho outra data, eu preciso muito que você me atenda no dia de Natal. Quanto que você cobra? Meninas, meninos, irmãos, foi assim. Quando eu achei que eu não ia ter a providência de Deus, Ele me mandou no dia. Como não ser grato, como não confiar no poder de Deus nas nossas vidas. Eu quero dizer para vocês que se vocês tiverem a plena confiança e andarem na presença de Deus, com a vida reta, fazendo aquilo que a palavra diz, para vocês fazerem, não tem como você não ter esse cuidado, esse amor por Ele, receber esse amor. Ele é um Deus de providência, Ele é um Deus que nos dá tudo que a gente precisa.
ande na presença de Deus, para você experienciar esses milagres extraordinários que Ele faz nas nossas vidas. Eu nunca me senti tão amada, tão cuidada, como eu me senti nesse período. Que eu tive a maior prova da minha vida. Então, quando a gente fala em propósito, você tem que entender que o propósito da sua vida está naquilo que Deus deseja que você faça nessa terra. Porque ninguém veio para cá à toa. A gente veio para cá para ser um instrumento de Deus. E como que nós vamos ser um instrumento de Deus aqui na terra? Através do exemplo, modelando o caráter de Cristo, sendo feliz e grato naquilo que você faz. Se você trabalha em algo que você ama, você já está exercendo o teu propósito ali. Pessoas estão te observando. Se você é uma pessoa que anda de acordo com os princípios e valores que o Senhor nos manda, modelando o caráter de Cristo, você já está arrastando pessoas, você já está mudando frequência de ambientes, você está mudando frequência da tua família, você está resgatando pessoas só pelo seu comportamento. E é claro que a gente vai passar por luta. O inimigo não está aqui de brincadeira. Existe uma batalha espiritual muito e isso vai se intensificar cada vez mais. Nós vamos passar por muitas aflições. Mas você tem que despertar essa força que tem dentro de você. Força e coragem que existe dentro de você, por mais que você ache que não tenha. Mas você é a imagem e semelhança de Deus, não se esqueça disso. Você tem sim toda a potência de força, de coragem, de perseverança, de tudo que tem no fruto do Espírito. Por isso que você precisa desenvolver mais o Espírito do que o seu corpo. Porque é o seu Espírito que vai governar a tua mente. É o seu Espírito que vai blindar a sua mente e vai fazer o seu corpo obedecer aquilo que a sua alma deseja. A sua alma deseja, a sua mente tem que obedecer e o seu corpo também. Se a tua fonte de alimentação da alma for a palavra de Deus, a disciplina diária, a presença, a oração, não tem como você não ativar essa bomba atômica de luz crística que existe dentro de você. Eu sou prova disso. Eu passei por muitas lutas na minha vida. Muitas. Mas se não fosse a força de Deus em acreditar que eu sou uma filha amada e que eu sou imagem e semelhança dele, que eu posso tudo naquele que me fortalece, eu posso tudo naquele que me fortalece, eu não estaria aqui dando parte do meu testemunho e falando do quão maravilhoso é. No momento que você anda na santidade, na presença de Deus, meditando na sua palavra, na oração, todos os dias, você vai começar a experimentar o sobrenatural de Deus. Não tem como não experimentar o sobrenatural de Deus, se você é essa pessoa. Então, tirem como lição essa parte
né, de Gênesis. Vou pegar aqui a passagem para vocês. Gênesis 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então Deus falou aqui: de toda árvore do jardim comerás livremente. Você é livre, né? Nós temos essa liberdade de desfrute dentro de nós e na nossa vida também. Então você tem que ser livre. A sua alma tem que ser livre. No momento que você anda em desobediência, no momento que você não segue aquilo que está na palavra de Deus, você se torna um escravo. Escravo do pecado, escravo de pessoas, escravo da mente, escravo de tudo. Pegaram essa chave que tem em Gênesis, quando Deus fala que você é criado à sua imagem e semelhança, Ele fala de desfrute, Ele fala de obediência, Ele fala de santidade, Ele fala de simplicidade, de humildade. Porque no momento que Adão e Eva deram voz para o inimigo da alma, para conhecer a ciência do bem e do mal e querer se equiparar a Deus, ou seja, deixou o ego, a vaidade entrarem dentro do seu coração, sem querer se submeter, né, à obediência de Deus e desfrutar de tudo que já tinha de maravilhoso no jardim. Imagina você ter tudo, poder desfrutar de tudo, mas só tem uma coisa que você não deve fazer. Mas você vai lá e faz, se estrepa. Entendeu? Essa é a lição que a gente tira nos dias de hoje também. Se você anda de acordo com a palavra de Deus, modelando o caráter de Cristo, não tem como dar errado as coisas na sua vida. Não tem como pessoas erradas chegarem na tua vida, porque você vai estar ativada no Espírito. A pessoa que é ativada no Espírito, ela tem o discernimento maior. Então o Espírito chega primeiro, o Espírito governa a mente, o Espírito governa o corpo. Se você não se alimenta da fonte de sabedoria divina, do Espírito pleno, da palavra de Deus, do Espírito Santo, se você já não começa o seu dia dessa forma, não tem como as coisas darem errado. Quer dizer, não começa dessa forma, as coisas tendem a dar errado. E é esse o nosso erro. Durante toda a nossa vida, se você pega e observa, se você parar para analisar a sua vida e fizer, né, aquela retrospectiva, você pode observar que enquanto você está na presença de Deus, Ele te dá sinais, Ele alerta. Tudo dá certo, você prospera, você tem paz. Porque um termômetro de que nós estamos no caminho certo e nós estamos na presença de Deus e no cuidado e na graça de Deus é a paz. Perseguições a gente tem, né? Por causa do chamado de cada um. Cada um tem um propósito. E o propósito que todo mundo busca nessa terra, a maioria das pessoas está buscando esse propósito pelo próprio ego, vaidade, buscando
realizar as suas vontades. Mas você precisa entender que não são as suas vontades. O propósito nosso aqui na Terra é realizar a vontade dele na nossa vida. Se você entregou a sua vida para Jesus, então você não manda mais na sua vida. O Espírito que vai governar a partir de então é o Espírito Santo de Deus. Você vai ser guiado para cumprir as vontades de Deus aqui na Terra. E aí você vai ser usado da maneira mais sutil, mais criativa e de acordo com a sua identidade, que é a identidade que Ele fez, né, em você. Você já se encontrou nessa identidade? Não foi a identidade que as pessoas implantaram em você. Não foi a sua mãe, não foi o seu pai, não foi a sua chefe, não foi ninguém, o seu professor, ninguém implantou essa identidade em você. Você precisa se encontrar na sua essência, na sua verdadeira identidade com Deus. Quem eu sou diante de Deus? O que eu amo, o que eu gosto, o que eu vou desfrutar nessa vida? Aonde eu sinto alegria? Aonde eu sinto paz? Aí você começa a andar na liberdade e na identidade de acordo com essa palavra. Onde? Gênesis 1:27. Você foi criado à imagem de Deus. Deus te fez algum escravo? Deus é escravo de alguém? Não, Deus é criador. Ele não fez ninguém para ser escravo. Ele é criador de todas as coisas. Se você é a imagem e semelhança dele, então você também tem esse poder dentro de você de criar a realidade que você quer para a sua vida. E não o que as pessoas impõem na sua vida. Será que você está deixando se levar nessa vida pela opinião dos outros? Pela opinião até mesmo do seu próprio ego, da sua própria vaidade? Ou você está se deixando levar pela opinião de Deus sobre você? Porque quando você encontra a opinião de Deus sobre você, você se encontra na sua identidade e você também se encontra no propósito que Deus quer sobre você nessa terra. Então, não se importe com a opinião de ninguém. Só se importe com a opinião de Deus sobre você. Acabe de vez com a necessidade de aprovação. Você tem que se sentir amado pelo Pai Eterno, pelo nosso Senhor. É Ele quem te ama, quem vai te proporcionar. Ele quer que você desfrute, Ele quer que você seja feliz na circunstância que você estiver, por mais que esteja difícil. Por mais que esteja difícil. Mas se você não reclama, se você não murmura, se você está confiante no Senhor, Ele vai transformar essa realidade. Eu sou prova disso. Por muitas vezes eu sou prova disso. Então, a chave que nós pegamos hoje, de Gênesis 1:27, é de que você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que você tem que se encontrar, tem que encontrar a sua essência diante de Deus. Quem sou eu? O que Deus pensa de mim? Porque é o seu espírito que tem que governar nessa terra. Quando você se propõe a fazer o propósito de Deus, que Deus determinou para você aqui, não é a sua vontade que prevalece, é a vontade de Deus que tem que prevalecer na sua vida e você tem que aceitar.
porque a sua vida é dele, seu espírito é dele. Andar em obediência à palavra, meditar na palavra, e esse tempo requer um comportamento, santidade comportamental. Porque não adianta você frequentar a igreja, não adianta você ler a palavra e você não pôr em prática isso. Você pode enganar qualquer pessoa, mas a Deus você não engana. E no momento que você não está em santidade, você não consegue usufruir desse desfrute que Deus deu para Adão e Eva lá no jardim. Desfrutem de tudo, tem prosperidade, tudo que vocês quiserem está aqui. Para você usufruir disso, você tem que estar na retidão, na santidade com Deus. Todos falham, todo mundo já falhou, nós somos pecadores em essência. Mas a gente tem que tentar modelar o comportamento de Jesus e seguir o caráter dele, porque só o nosso comportamento, só o nosso exemplo já vai atrair pessoas, já vai transformar pessoas, já vai mudar o caráter e a frequência de todos os ambientes que a gente estiver. Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na própria igreja. Porque hoje o problema das igrejas também é esse. É as pessoas colocarem máscaras. Ali elas são uma coisa e fora de lá se apresentam de outra maneira. Tem comportamentos diferentes. Não devemos ser assim. A gente tem que modelar o maior mestre de todos os tempos, que é Jesus Cristo. Ele foi o maior e será sempre o maior, porque ele é o próprio Deus. É esse modelo que a gente tem que seguir. E a gente seguindo esse modelo, a palavra vai estar aqui dentro de nós. A gente pode sofrer a perseguição que for. A perseguição que for pode vir. E isso é bom porque vai avivar. Vai ter o avivamento, mas se a palavra estiver dentro de nós, dentro do nosso coração, e se nós modelarmos e seguirmos o caráter, o exemplo de Jesus, o comportamento de Jesus, a palavra vai estar viva em nós. E nosso exemplo vai arrastar multidões, assim como Jesus arrastou toda a multidão e arrasta até hoje. E nós somos um dos que foram arrastados por ele, para a glória de Deus. Então, entra no seu quarto e identifica qual é a sua identidade, o seu propósito com Deus. Primeiro, a sua identidade. Quem é você diante de Deus? Você sabe quem você é. Você sabe que você é uma pessoa, que você é amado. Não escute as vozes de fora. Porque o inimigo usa pessoas para tentar destruir aquilo que há de lindo dentro de você, aquilo que Deus construiu dentro de você. Deus é lindo, é perfeito, é maravilhoso. E Ele te fez imagem e semelhança dele, então você também é. Não deixe ninguém te falar algo diferente disso. Se encontre na sua identidade com Deus, seja imagem e semelhança dele, siga o caráter de Cristo e desfrute e obedeça. Não tem como você não governar nessa vida se você fizer aquilo que a tua alma deseja, que é o que Deus colocou em você. Um espírito pleno. O seu espírito vai governar a tua mente vai governar o teu corpo. E você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Nós teremos esse devocional todos os dias agora, aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.
né? E será todos os dias às 9 horas da manhã. Eu decidi às 9 porque é o número da plenitude. Então não tem como não ser plena andando com Deus. Então eu convido vocês para estarem aqui todos os dias às 9 da manhã. Convide as pessoas, vai mandando aqui o aviãozinho para todas as pessoas e comecem o dia com essa vibração, a vibração do Senhor, a vibração do alto, que você começando o seu dia dessa maneira, tudo vai fluir maravilhosamente bem. Gratidão, Edna, gratidão a Cássia, gratidão a todos que estiveram aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!